Elisa, nossa protagonista, está em um banco de praça com sua melhor amiga Camila. A morena está contando como seu Natal foi desastroso e a Elisa está rindo das histórias. Mas nossa protagonista diz que ao menos sua festa de fim de ano foi emocionante, pois a dela foi apenas com a mãe e a avó que só dizem as tragédias que aconteceram no ano. Camila diz que sua amiga devia ter mais vida social, conhecer novos lugares e pessoas. Afinal, nossa protagonista vive engolida por trabalho, faculdade e gente tóxica. Elisa diz que não tem tempo para nada disso, mas que logo tudo vai passar, a faculdade irá passar e ela irá abrir o próprio escritório de advocacia, e assim ajudando sua mãe ela será mais feliz. Mas sua amiga morena diz que a mãe de Elisa é uma vampira que nunca estará satisfeita até tirar toda a sua vida. Nossa protagonista não sabe o que dizer, não gosta que falem assim de sua mãe. Ela sabe que a sua progenitora no fundo é boa, mas falta argumentos para a defesa. Camila então pergunta por que ela não entra em aplicativo de namoro. Rapidamente sua amiga diz que tem medo de acabar conversando com um criminoso. Mas e se você fizesse amizade com meu primo Lucas? Ele é super bom de papo, e de brinde é bonito. Antes que Elisa possa dizer que isso é um absurdo, sua amiga continua dizendo que seria incrível um encontro duplo. Camila com seu namorado Vitor e nossa protagonista com seu primo Lucas. Mas Elisa toma fôlego e diz que isso é um absurdo, que na vida real ninguém faz isso. Corta para nossa protagonista deitada em sua cama após o trabalho, estava no início do ano e sua faculdade ainda não tinha voltado. De repente um número estranho e sem foto manda uma mensagem que diz: ela é muito insistente. Seguindo sua intuição, Elisa manda mensagem para Camila perguntando o que ela havia feito. Que prontamente diz que só está querendo que ela faça amizade, se não virar namoro tudo bem, ao menos Camila não seria a única luz na vida dela. Elisa está envergonhada e querendo sair dessa situação constrangedora. Antes de visualizar a mensagem de Lucas, ela manda uma mensagem para a amiga dizendo que irá responder por educação, mas que não irá passar mais vergonha puxando o assunto depois. Indo responder o garoto que ela não sabe nem o rosto pois a foto de perfil não aparece, ela diz a única coisa que veio à mente. Digita que Camila é muito controladora e pode usar isso para o bem e para o mal. E o primo de sua amiga concorda com Elisa dizendo que ele nunca sai de casa, mas ela o convenceu a ir no Natal em família em outra cidade. Elisa e Camila moram em uma cidade mediana enquanto Lucas mora em uma cidade vizinha um pouco maior. Elisa manda que ele não devia reclamar porque o dela pareceu uma retrospectiva de canal aberto, e que seu ponto alto do fim de ano foi a cesta que a empresa deu. Dito isso, Lucas manda que essa era a desvantagem de trabalhar por conta, tem que comprar os próprios mimos. A protagonista visualiza mas não responde, Lucas acha que ela deu um vácuo nele e vai dormir. Mas a verdade é que Elisa dormiu com a conversa aberta. Quando acorda, a prota vê que seu celular está com pouca bateria. Vê também que não respondeu Lucas, então manda para ele que essa era a desvantagem de ser empregada de alguém, ficar tão cansada que dorme com o celular aberto. Mas Lucas está dormindo ainda, afinal ele programa jogos e faz o próprio horário enquanto Elisa tem que estar no escritório às 8h30. Ainda é cedo e Elisa começa a se arrumar com calma, mas quando chega na cozinha tem um recado de sua mãe dizendo que ela trabalhou muito à noite e se a filha podia fazer o almoço. A mãe da nossa protagonista trabalha à noite em uma lanchonete e passa o dia dizendo que está cansada, jogando todo o peso e as contas da casa em cima da pobre loira. Então, ainda antes de sair de casa, Elisa cuida das roupas, toma café e vai. Era o primeiro dia após o recesso de fim de ano e o chefe de Elisa a cumprimenta animado dizendo que os documentos do ano que passou está preparado para serem arquivados. Fingindo uma empolgação, ela vai até o estagiário e diz para ele ir arrumando os processos por ordem de data, pois ela irá arquivar depois. Elisa trabalha na filial de um escritório grande de advocacia, começou bem jovem e está há anos, então mesmo não tendo se formado em direito já tem essa área da vida encaminhada. Pouco antes de seu almoço ela vê uma notificação de Lucas, apesar de ela não ter salvo seu contato, o fato de agora ver a foto de perfil mostra que o garoto salvou dela, e isso faz ela corar. O estagiário a provoca perguntando se ela falava com o boy e Elisa responde seria que esse comportamento não condiz com o local de trabalho. Lucas havia rido e mandado um meme que fez nossa protagonista rir e pensar que pode valer a pena salvar o contato do jovem, que realmente era bonito.
Em seu computador, quando Lucas vê a foto de perfil de Elisa, fica constrangido pois não pensou que falava com uma moça tão bonita. E ele recebe uma figurinha rindo de nossa protagonista. Quando Elisa chega em casa na hora do almoço, lembra que tem que cozinhar. Apesar de esse ser um hobby, fazer isso sob pressão não era nada bom. No meio dos preparativos, ela vê sua mãe chegando na cozinha em pijama, diz bom dia para a bela adormecida. A dorminhoca então diz que essa tarde irá entregar currículo à tarde, e que sua filha deve aproveitar as férias da faculdade para cuidar da casa. Elisa termina um almoço caprichado e falta pouquíssimo tempo para voltar ao trabalho, então ela come correndo e vai. Ao chegar no escritório, nossa protagonista vê que o estagiário está atrasado, então até que ele chegue ela dá uma olhada na conversa de Lucas. Não há novas mensagens, então ela para olhar a foto e começa a pensar que deve estar passando vergonha pois ele deve ser um sucesso com as meninas. Mas ontem havia sido bom falar com ele, então ela pensa que devia chamar uma vez. Elisa decide mandar que Camila havia contado a ela que ele trabalha com programar jogos e isso deve ser o sonho de todo adolescente. Em outra mensagem manda foto da pilha de processos à sua frente e diz que sonhava em fazer justiça, mas por enquanto só lidava com papéis e impressoras. Olhando para o celular, se pergunta se estava sendo muito emocionada e ele iria achar coisas que não é. Elisa não fazia amizade desde o ensino médio, então realmente ter um novo amigo seria bom. Mas nossa protagonista tinha medo de que ele pensasse que ela estava dando em cima, o que não fazia sentido para ela. O estagiário chegou pedindo desculpas pelo atraso e Elisa disse que ele teria problemas se o supervisor estivesse ali, então devia ter mais cuidado. A tarde foi bem produtiva e tiveram muitos avanços no arquivamento. Conversa de Lucas. Ele disse que o sonho costuma ser jogar e não trabalhar, mas apesar disso o sonho dele sempre foi trabalhar com isso. Mandou também uma imagem de uma paladina dizendo que Elisa era como ela, promotora do bem e da justiça. Elisa manda uma risada e pergunta o que ele seria nesse mundo então. E Lucas diz que seria um bardo que distrai os vilões e incentiva os heróis. A partir daquele momento os apelidos colaram e não eram mais Elisa e Lucas que conversavam, mas a paladina e o bardo. Quando Lucas mandou a mensagem para Elisa, pensou que ela iria o achar infantil, mas ficou feliz de ela entrar na brincadeira. Quando Elisa chegou do trabalho, sua mãe já estava fora, então aproveitou para continuar conversando com seu novo amigo. Sim, nossa protagonista já considerava Lucas seu amigo, mas não aqueles com quem você fala intimidades, mas sim aquele tipo de amizade em que batem papo sobre coisas do dia. E essas conversas deixavam Elisa se sentindo mais leve, sem o peso da culpa que sua mãe colocava sobre ela. Os dias passavam e eles conversavam cada vez mais, rindo das infelicidades e fazendo companhia. Mas a mãe de Elisa percebia que estava perdendo seu controle sobre a filha e não podia deixar isso acontecer, pois achava que sua filha devia tudo a ela. Então começou a falar ainda mais na cabeça da nossa protagonista, dizendo que ela estava jogando tempo fora enquanto tudo sobrava para a mãe fazer. Elisa disse que falava com um novo amigo, mas sua mãe dizia que a amiga de verdade era ela e todos os outros em algum momento iriam abandonar nossa protagonista. Isso fez com que Elisa se sentisse culpada por usar o celular para fugir da realidade, afinal um mês de conversas com Lucas havia se passado e logo suas aulas voltariam. Então ela mandou mensagem, disse que vai precisar sair do celular pois está usando a conversa com ele como fuga e que ela precisa ajudar mais sua mãe. Lucas vê a mensagem na hora e digita que todos achavam que os jogos eram para ele uma fuga da realidade, mas nunca foi isso e sim sobrevivência em uma fase estressante demais. Isso fez Elisa pensar, mas ela não respondeu na hora. Nossa protagonista pensava que realmente viver com tanto estresse estava fazendo muito mal a ela, e que falar com Lucas era como um descanso de cobranças. O jovem esperava a resposta da amiga e pensava que ela não podia se privar de pequenos momentos de respiro em uma vida tão caótica. Seu sentimento pela amiga era de empatia, pois ele havia sofrido muito estresse familiar na adolescência e identificava que isso também acontecia com a protagonista. Então a resposta chegou. Elisa disse que ele estava certo, mas ela iria tomar cuidado para que sua mãe não visse e acabasse falando mais. Depois disso continuaram conversando sobre como descansar faz bem e a protagonista viu que há muito tempo não se permitia relaxar. As aulas da faculdade de Direito voltaram para Elisa e com isso os trabalhos do semestre,
as conversas com Lucas ficaram mais escassas. Era seu último ano e todos os seus colegas de curso haviam passado as férias fazendo cursos extracurriculares fora, em capitais e até no exterior, então não se falaram por um tempo. Bárbara era sua única colega mulher, pois ali a grande maioria das mulheres tinham um ar de superioridade, enquanto isso tinham mais 3 colegas. Bruno era o mais estudioso com certeza, ele almejava ser juiz e Elisa não duvidava que ele conseguisse. Vinícius era um garanhão que ficava com Bárbara e fizeram o mesmo curso do exterior nas férias. Marcos era o mais calmo deles e o que não tinha tantas ambições. Eles faziam todos os trabalhos em equipe juntos, sempre dividiram as funções e cada um entregava a sua. Mas Bruno percebeu que tinha muito mais coisa para fazer e precisam fazer de uma vez no fim de semana, pois queria ficar livre para estudar para concurso. Todos concordam e no fim de semana se encontram na casa de Bárbara. Seu pai era um advogado trabalhista famoso e era uma família muito rica. Elisa se perguntava como ela podia ser tão humilde com essa vida luxuosa. Todos se sentaram na mesa externa e faziam suas pesquisas. Bruno estava na ponta da mesa e era quem organizava e dividia as funções de cada um. Bárbara e Vinícius não perderam a oportunidade de sentar lado a lado. Então do outro lado da mesa estavam Elisa e Marcos. Elisa estava concentrada em suas funções, mas às vezes saía do site de pesquisa em seu celular para falar com Lucas. Ela dizia ao amigo virtual que estava fazendo vários trabalhos na casa amiga e não aguentava mais essa vida. Lucas diz que a melhor parte da faculdade dele foi quando acabou. Nossa protagonista dizia que ainda tinha que ficar vendo Bárbara e Vinícius de Love na sua frente. O jovem do outro lado da tela perguntava se não tinha mais alguém para ajudar ela a superar essa cena. Elisa disse que tirando o Bruno com síndrome de professor tinha Marcos. Lucas então rindo pergunta se o pseudo-professor então estava lidando com 2 casais. Nossa protagonista responde que é claro que não é porque são homem e mulher que obrigatoriamente vão se interessar. O jovem responde ela que garotos na faculdade não pensam assim. Bruno chama a atenção de Elisa perguntado se ela estava conversando com a Constituição. Marcos responde que não estão na sala de aula para serem tão formais, cada um entregando sua tarefa está ótimo. Bruno fica bravo mas volta à sua pesquisa. Nossa protagonista sai do celular mas fica pensando no que Lucas diz e fica olhando para o colega de curso. Ele a encara de volta com um sorriso atraente. Elisa fica sem graça e volta para suas anotações, mas toda hora se desconcentrar com algum toque acidental de Marcos. Às vezes dava a impressão que estavam juntos. A hora do almoço chegou e Bárbara disse que era cortesia para os amigos, era uma deliciosa macarronada com filé. Eles estavam comendo enquanto o belo casal contava de sua viagem e riam abraçados. Bruno comia e anotava em seu caderno. Elisa prestava atenção quando uma mão acaricia seu rosto. Era Marcos limpando o molho da sua bochecha. Nessa hora todos ficam em silêncio. Marcos encara nossa protagonista que não consegue desviar o olhar até que um talher cai. Elisa nem sabe de quem foi mas volta a comer como se nada tivesse acontecido. Logo Vinícius continua as histórias. Eles estavam estudando de novo quando Marcos pega na mão de Elisa pedindo para passar um livro de norma jurídica. Ela tira a mão e pega o livro, terminando ela pede para ir ao banheiro. Ela entra no banheiro e manda mensagem para Lucas dizendo que agora acha que ele tem razão. Ao enviar ela escuta uma batida na porta. Era Bárbara perguntando o que eu tô fazendo. Saindo do banheiro Bárbara começa a perguntar por que nossa protagonista tá agindo como se tivesse alergia a homem. Elisa diz que não é isso, mas não sabe o que fazer. Bárbara diz que nada impede de eles ficarem e nossa protagonista tenta achar um motivo em vão. Já na mesa eles conseguem fazer 3 dos 5 trabalhos e está escurecendo. Bruno fica tagarelando que eles conseguiriam terminar se tivessem levado mais a sério encarando Marcos que finge não ver. Marcos então oferece carona para Elisa mas Bruno acha que também está sendo convidado e aceita. Marcos abre a porta da frente para nossa protagonista que entra sentindo o rosto queimar. Bruno entra atrás. A casa Bruno é mais longe que a da protagonista, porém Marcos deixa ele primeiro. Então sozinhos no carro o clima entre os dois fica tenso. Durante um semáforo Marcos coloca a mão na perna de Elisa que tira rapidamente.
O caminho até a casa da protagonista não era longo, mas pareceu uma eternidade para ela. O carro para em frente ao destino, mas Marcos tranca as portas. Isso dá um pequeno desespero na nossa protagonista. Ele se aproxima dela e diz que pode relaxar. Elisa não sabe o que deve esperar dele então. Ele diz que sempre achou Elisa bonita, inteligente e que ela nunca saiu da cabeça dele desde que se conheceram, que só agora anos depois teve coragem de dizer. Ele destranca a porta, mas a garota está petrificada. Marcos se aproxima mais dela, que não se move, e quando estão quase se beijando, uma notificação chega fazendo Elisa se afastar. Ela diz que eles se veem amanhã para terminar os trabalhos. Marcos sorri e sai com seu carro esporte. Ela entra em casa, sua mãe já está na lanchonete. Ela entra em seu quarto e vê a mensagem de Lucas. Ele se gaba de estar sempre certo, mas que ela deve tomar cuidado com o pessoal de faculdade. Elisa diz que confia em seus colegas, pois os conhece há anos. Nessa hora Lucas sente uma facada no estômago. Parecia que ela queria dizer que ele era menos confiável do que os colegas antigos, então ele não responde a mensagem. No dia seguinte eles se encontram após o almoço. Elisa não falou com Lucas desde o dia anterior, pois ele havia tratado como se fosse uma idiota e não conhecesse seus colegas de anos. Nossa protagonista decide se arriscar e ver no que dá o lance com Marcos. Dessa vez Bruno está tão exigente que não sobra tempo para eles fazerem qualquer outra coisa. Ao fim Marcos pergunta se Elisa quer carona, ela aceita. Bruno ia se convidar, mas Bárbara manda ele ficar na dele, que o convite não se estendia a ele. Marcos abre a porta do carro e nossa protagonista começa a se sentir bem sabendo que alguém a admira e é cordial e gentil com ela. Logo Elisa percebe que o caminho está sendo outro. Ela pergunta ao homem atraente a seu lado para onde estão indo e ele diz que é surpresa, mas para ela relaxar e aproveitar. Depois de alguns minutos Marcos passa por um drive-thru pegando 2 combos e 2 milkshakes. Andando mais de carro eles chegam ao fim da cidade e o garanhão para o carro. É o pôr do sol e eles assistem sentados em uma toalha comendo os lanches. Nossa protagonista pergunta por que havia uma toalha ali e recebe a resposta de que ele já havia planejado tudo antes de sair de casa. A vista era muito linda e o momento agradável faz Elisa deitar nos ombros de Marcos, que logo envolve sua cintura. Ela pergunta como ele descobriu aquela vista privilegiada e o homem responde que pediu para um amigo um lugar bom e era a primeira vez que ia ali também. Ela ri e eles conversam sobre a cidade ser pequena para seus sonhos e como ambos querem ir para uma cidade maior com mais oportunidades. A lua e as estrelas já estão começando a aparecer. Então Marcos pega o rosto de Elisa com uma mão enquanto a outra passa por sua cintura. Ele se aproxima para beijar. Nossa protagonista sente um arrepio passando por seu corpo e não sabe como junta forças para baixar a cabeça. Quando o jovem percebe o fora que levou, se afasta abruptamente. Elisa, tentando explicar, diz que aquilo está indo rápido demais. Marcos responde que já fazem anos que se conhece e por isso não precisam mais perder tempo. Diz também que havia ido ali para isso. Nesse instante nossa protagonista se levanta em um supetão e começa a ir embora. Marcos diz que não precisa disso para ela voltar logo, que ele daria carona. Mas Elisa anda cada vez mais rápido e pede para Camila vir buscar ela no bairro Novo e graças a Deus ela visualiza na hora. A amiga responde que está na casa de Vitor, que é perto dali, e já está indo. Marcos, já no carro, vai ao lado da nossa protagonista dizendo que ela está fazendo drama. Sem nenhuma resposta diz que a culpa é dela de ter dado abertura para ele. Elisa começa a se perguntar como se colocou nessa situação, e o carro indo ao seu lado a deixava com o coração acelerado de medo. O homem que ela considerava um colega está cada vez mais alterado e gritando com ela. Nossa protagonista já não aguentou mais segurar as lágrimas. Quando um carro fez uma curva cantando pneu, era Vitor com Camila. A velocidade em que o carro chega faz com que Marcos tenha que desviar e Elisa entra correndo no carro. Sem entender o que estava acontecendo, mas vendo a gravidade da situação, Vitor faz uma curva fechada voltando por onde chegou. Quando passa por Marcos, o encara passando a mensagem de que acabou por ali. Elisa chora soluçando. O que podia ter acontecido se não fosse sua amiga com o namorado? Quando chega em sua casa, a meia da nossa protagonista já havia saído. Camila pega a chave com sua amiga, abre a casa,
dá um sinal para Vitor ficar na sala e conduz a amiga inconsolável para o quarto. Na cama, Elisa deita sua cabeça no colo da melhor amiga e chora mais um pouco. Quando o choro diminui, Camila pergunta se ela quer falar sobre o que aconteceu. Elisa diz que Marcos deu em cima dele e eles saíram hoje. Antes disso, o colega de faculdade já tinha passado a mão nela de forma indecente, mas nossa protagonista explica que achou que estava sendo muito careta. Só que hoje, durante o date, ele a agarrou para dar um beijo e quando ela disse que estava indo rápido, mas ele surtou e disse que era por isso que ele estava ali. Elisa diz que viu ali que estava tudo muito errado e quando saiu dali ele começou a seguir ela com o carro gritando com ela. Nossa protagonista assume entre soluços que tinha medo de qual limite mais Marcos estava disposto a ultrapassar. Camila fica ali até que sua amiga pegue no sono, o que não demorou muito pois o estresse e crise de choro tomou todas as forças de Elisa. A amiga tranca a casa e deixa a chave da casa da nossa protagonista na caixinha de correio. Indo embora, Camila conta o que aconteceu para Vitor e como tem homens nojentos nesse mundo. O namorado concorda dizendo que aquilo não pode ser chamado de homem. Em sua casa, Camila manda mensagem para Lucas dizendo que Elisa está mal. Seu primo pergunta rapidamente o que aconteceu, a amiga conta tudo em detalhes. Ele havia avisado para nossa protagonista tomar cuidado, mas agora queria muito estar errado. Lucas não podia acreditar no quão horrível devia ser se sentir exposta e sem poder se defender de alguém fora de si. Ele responde para a prima dizendo que ontem ele havia dito para Elisa tomar cuidado com pessoas de faculdade e ela havia dado a entender que conhecia há mais tempo seus colegas do que conhecia ele. Também explica para a prima de que não haviam se falado desde então e que apesar de querer dar apoio para nossa protagonista ele não sabe como. Camila diz que ele deve dizer que sente muito, que queria muito ter estado errado e que realmente ela tinha motivos para confiar. A melhor amiga de nossa protagonista diz ainda que Elisa se sente culpada por isso e seu primo devia reforçar que isso é um absurdo. Lucas decide esperar e mandar pela manhã e segue o que sua prima orientou. Quando acorda, Elisa manda mensagem para seu chefe dizendo que está passando muito mal e não poderia trabalhar, e ele diz que tudo bem, afinal nossa protagonista nunca faltava no trabalho. Elisa sente como se tivesse sido atropelada por um caminhão pois seu corpo todo dói e sua cabeça pesa, então volta a dormir. Mas sua cabeça fica pensando no que aconteceu, no que poderia ter acontecido e em como será sua faculdade agora. Ela cochila e acorda com uma mensagem de Lucas. Elisa está morrendo de vergonha dele e se sente uma idiota, mas quando vê o que ele disse sente um alívio que a faz chorar. A mensagem do amigo diz que ele sente muito pelo que aconteceu, que nada daquilo havia sido culpa da nossa protagonista e a culpa e somente daquele rato que não pode ser chamado de homem. Elisa se sentia acolhida e não sabia o que dizer. Após um tempo ela agradece pelo carinho e pede desculpas por não ter escutado ele. No que Lucas responde que ninguém em sã consciência escutaria. Isso faz nossa protagonista sorrir, mas é interrompida pela mãe que entra no quarto gritando porque sua filha não foi trabalhar. Diz que Elisa vai ser demitida desse jeito e que pior, estava no celular. Mãe, eu fui assediada. Rapidamente a senhora se senta à cama e depois de nossa protagonista explicar sua mãe se levanta. E sai do quarto dizendo que aquilo era drama e que sua filha não devia faltar ao trabalho por alguém ter dado em cima dela. Ela olha então uma nova notificação de seu amigo perguntando se ele pode fazer alguma coisa. Ela diz que só a compreensão já foi muito, mas sem conseguir conter a frustração desabafa com ele a reação de sua mãe e como ela se sente mal. Do outro lado da tela, Lucas ficava inconformado com tamanho egoísmo e indiferença com a filha. Ele diz para Elisa que sabe o trauma que ela passou, o medo é a sensação de estar exposta, isso não é drama. Ela se sente bem de alguém ter entendido ela, de saber que ela não estava exagerando e isso era uma reação esperada. Porém ainda iria passar o dia todo com sua mãe em casa e não sabia como lidar. Ela então disse para a mãe que iria trabalhar em casa para não atrasar seus afazeres do escritório. Era mentira, mas ela sentia que iria enlouquecer se ficasse com ela. Então ela trancou a porta e conversava com Lucas. Eles têm o dom de rirem de tragédias. Afinal tinha coisas em que não se pode fazer nada e rir é a melhor opção. Até que o amigo disse que Camila contou a ele que faria o aniversário dela dali a 4 meses. Nossa protagonista pergunta por que sua amiga não comentou com ela.
Lucas disse que sua prima afirmou que ele devia contar. Elisa pergunta se aquilo não foi uma traquinagem para parecer que ele a convidava. Após enviar a mensagem, ela se arrepende pensando que parecia dar mole para ele. Mas a resposta a tranquilizou, afinal o jovem disse que também pensou isso. Afirmou também que sua prima é muito emocionada e acha que qualquer amizade vira relacionamento. Amizade? Elisa ficou estranhamente feliz de ele a considerar uma amiga. Nossa protagonista também via Lucas como um amigo, mas achou que era por não ter muitos. Eles passaram a tarde toda conversando e rindo. No fim do dia, Elisa percebeu que passou horas sem pensar no evento traumático. Seu amigo tinha mesmo o dom de deixar a vida mais leve. Já Lucas, do outro lado da tela, percebia que ficava feliz da protagonista ter ficado bem no fim. Afinal, ela era uma garota muito boa e não merecia uma vida tão cruel. Sem nosso protagonista perceber, se importava mais com sua web amiga do que com alguns amigos. Conversar com Lucas a fazia ver que ela não era um fracasso. Também a fazia rir e não levar mais a vida com seriedade demais. Já Lucas respondia a ela cada vez mais rápido e a considerava parte importante do dia. Nossa protagonista fazia o homem se sentir mais real, mais presente na vida. Ele vivia cada vez menos no automático. Um dia ele acabou se abrindo para sua amiga. Lucas estava conversando sobre sonhar em fazer um jogo de videogame relevante, pois foi esse o hobby que o salvou na adolescência. Elisa, compreensiva, perguntou o que ele sofreu nessa fase. O homem desabafa dizendo que seus pais se separaram quando ele tinha 11 anos. Mas não foi um divórcio tranquilo, pelo contrário, os dois brigavam muito no início e isso o deixava sem saber como agir. Mas depois de uma briga muito feia, seus pais simplesmente pararam de se falar. Mas ao invés de haver paz, a verdade foi que ambos viviam o atormentando. Seu pai ficava dizendo que sua ex-esposa era louca e que o filho devia ficar com ele. Já sua mãe dizia que o ex-marido era um traste egoísta e nunca iria cuidar do filho. Ele morou tempos com um e tempos com o outro, intercalando e tentando achar sempre um lugar melhor. Mas o que o fez passar por tudo isso sem enlouquecer foi jogar videogame. Os jogos o levavam para outra realidade. Elisa fica muito magoada em saber que seu amigo teve que passar por tudo isso sozinho. Nossa protagonista diz que além de isso ser um absurdo era crime, alienação parental. Completa que a adolescência é uma fase complicada e que todo adolescente devia sentir com certeza de que era amado. Ele agradece a compreensão, mas diz que ela também não se sentiu amada durante a adolescência, mas é uma pessoa espetacular. Elisa fica sem graça, continuado pergunta a ele afinal o que era amor. Lucas acredita que amor é se preocupar com uma pessoa a ponto de se esquecer de si, então devolve a pergunta para nossa protagonista. Ela diz que pensa que é querer estar sempre juntos da pessoa e querer servir e agradar a pessoa amada. Nosso querido diz então como é engraçado o amor pode ser de uma mãe para um filho, de irmãos, de amigos e de namorados. Com toda sua intelectualidade, Elisa diz que em grego há 3 palavras para amor. Filia, que é de amizade, afeto entre iguais. Eros é o amor romântico, paixão. E agape, o amor incondicional, sacrificial e divino. Lucas rapidamente manda que então ele a filia. Ele se arrepende no momento em que clica para enviar, mas a amiga visualiza na hora e não há mais o que fazer. Nossa protagonista acha isso muito fofo e fica feliz de que seu sentimento na amizade seja recíproco. Ela responde então que também o filia. A conversa continua com eles rindo como podem falar de memes até de coisas cultas. Em seu trabalho tudo seguia normal até que uma nova funcionária é contratada. Na verdade, a mulher vem da sede e se torna vice, estando abaixo apenas do chefe. Ela parece da mesma idade que Elisa, mas tem um jeito de se vestir muito mais de jovem dinâmica. Mas o que ouviu dizer é que apesar disso ela é ótima em seu trabalho, e foi enviada para lá pois a sede pretende aumentar o escritório. Ela se apresenta e diz que seu nome é Letícia. Elisa então se apresenta dizendo seu nome e que está ali há alguns anos e está à disposição da mulher. A nova vice se espanta com o nome e pergunta se ela é amiga da Camila. Nossa protagonista concorda, mas então ela muda de assunto perguntando como estão as coisas ali. Elisa nem pergunta sobre ela saber de sua amizade, pois Camila é muito conhecida.
A vice começa a passar muito mais trabalho para ela, que fica cada vez mais sem tempo de falar com Lucas. Mas em um sábado, quando sua mãe foi trabalhar, ela mandou mensagem dizendo que a paladina estava derrotada e se o bardo podia dar uma inspiração. Lucas responde na hora, rindo e dizendo que o bardo estava solitário, xoxo e capenga justamente por não ter tido ninguém para inspirar nos últimos dias. Eles riem e começam a falar de como foi a semana. O cara diz que está fazendo apps para empresas enquanto seu jogo não está concluído. Elisa diz que entrou uma nova vice que está passando muito trabalho para ela. O jovem diz para nossa protagonista que tudo o que ela precisa é um descanso longo, e ela responde que nem sabe o que é isso. Eles continuam conversando e rindo, é como se tivessem recarregando a bateria. Lucas, porém, começa a ficar meio deprê, e quando nossa protagonista pergunta o que foi, ele diz que sua mãe acabou de mandar mensagem reclamando que ele sumiu, e o jovem sabe que o próximo passo é ela dizer que ele só dá atenção para o pai. Elisa fica chateada por ele, diz que a paladina estará lá depois para derrotar a destreza do bardo. Lucas sorri internamente e responde sua mãe, que, como ele previa, começou a dizer que ele preferia o pai. O jovem diz que isso não tem sentido, apenas não está mantendo contato com ninguém e trabalhando bastante. A mãe então pergunta se é isso porque ele está sempre online. Lucas sabe que não dá para falar que é uma amiga porque a vitimização iria ser tenebrosa. Então disse que porque o app de mensagem fica aberto caso algum cliente entre em contato. Enquanto isso, Elisa faz seus trabalhos da faculdade pensando que a prova presencial será dali a um mês e tem tempo para se preparar psicologicamente. Ela nem pode acreditar que está no último ano, o tão sonhado último ano. Quando começou a cursar direito, achava que assim que se formasse iria para uma cidade maior trabalhar em um escritório grande como nas séries que assistia mais jovem. Mas agora que a formatura está mais perto, ela se sente amarrada para fazer qualquer coisa. Como se mudar se seu emprego está ali? Como deixar sua mãe sozinha? E viver em uma cidade em que não conhece ninguém parece assustador. Talvez ela ficasse ali mesmo, mas e se nada mudasse e ela nunca realizasse seu sonho completamente? No dia seguinte, nossa protagonista manda bom dia e pergunta como seu amigo bardo está. Como era de se esperar, nem recebeu a mensagem, pois ainda estaria dormindo. Ela vai trabalhar e quando chega ao escritório já encontra Letícia olhando os processos em que ela estava anexando as petições. Elisa diz bom dia e a garota logo responde que eles estão mal organizados e ela deve arrumar todos os processos. A vice-chefe diz também que quando contratarem mais advogados para aquele escritório tudo precisa estar impecável. Elisa sabe que não está perfeito, até porque estagiários também faziam isso e não tinham tanto zelo quanto ela. Mas está começando a parecer que a nova chefe tem algo pessoal contra ela, mas o que poderia ser se nunca se conheceram? No almoço, Lucas havia respondido que tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que a mãe dele fez exatamente o que ele achou que faria, e a boa é que ele já previa isso e não foi pego de surpresa. Elisa diz que ele não deve pensar que é mediador de divorciados, porque esses mediadores recebem muito bem para cumprir esse papel. Nossa protagonista também diz ao seu amigo que ele é super amável e atencioso e não sabe como seus pais podem focar tanto nos defeitos um do outro que não veem o filho incrível que tem. Lucas se emociona com o que acabou de ler, nunca recebeu palavras tão doces em toda a sua vida. E o moço pensava o quão privilegiado ele era por ter a amizade de Elisa. Querendo tirar o foco dele, Lucas pergunta como Elisa está. Nossa protagonista responde que a nova chefa está pegando no pé dela e ela está começando a achar que é pessoal. E continua perguntando ao amigo se ele conhece alguma Letícia, afinal veio da sede que é em sua cidade. Lucas demora para responder. Letícia era integrante do grupo de amigos mais próximos de Lucas e sempre deu mole para ele que nunca correspondeu, ela até chegou a conhecer sua família. Ele conversava muito com ela, inclusive quando começou a conversar com Elisa dizendo que tinha feito uma amiga nova. Mas vendo que Letícia ficou com ciúmes, ele percebeu que ela estava apegada demais e colocou um fim nisso, parando de falar com ela. Lucas se pergunta se deve contar a Elisa o porquê de sua chefe estar levando o trabalho pro pessoal. Então ele lembra que em filmes, quando os personagens não se conversam, dá merda, acha que é melhor dizer. Notando a demora da resposta, Elisa pergunta se tá tudo bem. Lucas diz que conhece Letícia,
eles eram amigos e ele até contou de sua amizade com Elisa, mas aí percebeu que Letícia estava apaixonada por ele e era muito possessiva, então ele cortou o contato. Nosso querido então pede desculpas por isso ter afetado a vida da nossa protagonista, ela era tão dedicada e não merecia mais um perrengue. Elisa sente um baque no estômago, ela havia esquecido que Lucas poderia muito bem ter outras amigas. Então, jogando um verde, nossa protagonista pergunta se tem outra amiga possessiva ou namorada com que ela tenha que se preocupar. Lucas diz que não, nerds programadores não têm muitas pretendentes e que ele era muito exigente. Essa resposta deu uma paz no coração de Elisa. Ela não queria ter que dividir a atenção dele, ela gostava de se sentir confortável com ele e isso iria acabar se ele estivesse em um relacionamento, porque aí sua melhor amiga seria a namorada. Pera, melhor amiga? Que pretensão em Elisa! Pensa nossa protagonista. Percebeu que estava demorando para responder e digita para o querido que menos mal, vai que ela estava correndo perigo por ciúmes de alguém e nem sabia. Lucas então diz que ela não tem que se preocupar, afinal agora ela era a única amiga com quem ele conversava sobre sua vida. Seus outros amigos só falavam sobre jogos e filmes com ele. Lucas a considerava sua melhor amiga, alguém com quem podia se abrir e ficar confortável sabendo que seria acolhido. Não queria que por isso ela tivesse que passar por mais BOs do que já passa. Nosso querido tinha ficado com medo de Elisa achar ruim com ele de ela ter que pagar o pato de ele ser boca de sacola. À tarde, durante seu trabalho, Elisa já sabia de que aquilo era pessoal e iria fazer o seu melhor sem surtar, afinal seu chefe ainda mandava e estava ali. A vice continuou criticando nossa protagonista e se certificando que ela estava cheia de trabalho. Mas no meio da tarde Elisa pegou o celular e logo veio Letícia pisando alto e dizendo que ela estava em horário de trabalho. Mas nossa protagonista afirma que ela sempre teve direito a que intervalo e ela estava tirando agora. Isso foi ousado e depois que a loira se retira ela conta para Lucas o que fez e ele racha o bico. Nosso querido não imaginava que sua doce amiga podia desafiar alguém com tanta classe. Camila então reclama que desde que sua amiga virou amiga de Lucas esqueceu dela. Elisa riu de seu drama e disse que a amiga era assim desde que começou a namorar. Mas Camila logo se abriu sobre algo que a deixava inquieta desde o fim de semana. Durante um passeio, Vitor comentou que achava muito emocionante a ideia de ser pai. Falou com naturalidade, como se fosse um desejo antigo, uma parte importante do que ele imaginava para a vida. Camila, por outro lado, nunca teve certeza sobre isso. Às vezes se imaginava livre, com uma rotina leve, sem grandes responsabilidades além de si mesma. Em outras, pensava que talvez um dia isso mudasse. Mas a dúvida a perseguia, e se não mudasse? E se ela nunca quisesse? Isso faria dela a pessoa errada para alguém como Vitor? Elisa demorou um pouco para responder. Quando respondeu, não usou muitas palavras, mas foi direta e doce. Disse que aquele era um desejo bonito, sim, mas que era de longo prazo, um sonho, não uma encomenda com prazo de entrega para dali 9 meses. Disse ainda que ter filhos não define quem alguém é, e que o mais importante era serem honestos um com o outro, sem medo de mudar ou descobrir novos caminhos. Camila, ao ler aquilo, sentiu o peito aliviar um pouco. Elisa não tentava dar respostas prontas, mas sabia colocar as coisas no lugar certo. À sua maneira, lembrava que a vida não precisa ser decidida de uma vez, e que tudo o que é verdadeiro pode ser construído com tempo, conversa e afeto. No mês que se passou, Elisa começou a tratar Letícia como se fosse uma brincadeira de irritar ela, fazendo bem seu trabalho e mostrar que não se afetava por ela. Isso deixava a vice possessa. Sua mãe parece que estava mais calma e não pegava no pé da nossa protagonista, que achou isso muito estranho. Elisa conversava com Lucas quando veio à memória o que ela conversou com Camila, e perguntou ao amigo se ele pensava em sonhos que talvez estivessem muito distantes. Sem entender, o querido pergunta o que ela queria dizer. Então nossa protagonista pergunta como ele se imagina daqui a 10 anos. Lucas para pensando e demora para responder, afinal acha que nunca pensou nisso. Mas ele responde que se imagina tendo desenvolvido o jogo dos sonhos e ensinando o filho a jogar. Só o filho e sem esposa? Pergunta Elisa rindo. Ele diz que não sabe por quem vai se apaixonar e imagina o filho à cara dele.
Então ele devolve a pergunta para ela, que responde rapidamente que trabalhando em um grande escritório, tendo uma casa aconchegante e depois indo levar a filha no balé. Lucas diz que se tivesse uma filha iria colocar em aulas de artes marciais para ela sempre poder se defender. Elisa acha impressionante a linha de raciocínio dele e concorda que é uma ótima ideia. A conversa estava boa, mas a aula de Elisa começa e ela percebe que se piscar muito devagar não vai conseguir absorver o conteúdo. No intervalo ela come um salgadinho que tinha levado e um chá gelado e pergunta para Camila como ela está. E a amiga responde sarcástica que ficou surpresa de ela se lembrar da sua existência. Mas depois diz que pensou melhor na ideia e que não seria má ideia um menininho à cara dela correndo pela casa daqui a alguns anos. As aulas voltam e agora é preparação de TCC, o que deixa Elisa meio desesperada. Durante a aula Elisa percebe sua nuca queimando como se alguém a encarasse. E quando olhou era Marcos, ela sente um calafrio por toda a sua espinha e sai para ir ao banheiro. Lá dentro ela se senta no chão tremendo. Doía ficar perto daquele canalha e doía fisicamente. Elisa mandou mensagem para sua âncora, que é Lucas, que estava passando mal por estar no mesmo ambiente que Marcos. Lucas fica muito irado pela amiga ter que ficar numa situação dessas e diz que ela devia ir para casa, que ele podia ensinar as normas da BNT para ela. Elisa concorda e se levanta com as pernas ainda bambas. Nossa protagonista avisa que está saindo da faculdade. Quando chega em casa ouve barulho de pessoas trocando palavras que ela não conseguia entender. Essa não, o que ela devia fazer? Então ela ouve um grito de sua mãe. Ela deve estar sendo refém à polícia, e se sua mãe não resistisse? Os gritos continuavam junto com outros barulhos. Quando escuta tapas, Elisa decide regar e vir devagar até o armário da cozinha e pega uma frigideira. Então ela segue furtiva até a origem dos barulhos, que é o quarto de sua mãe. Quando abre a porta preparada para atacar, Elisa encontra sua mãe em uma posição constrangedora com um homem. Nossa protagonista fecha os olhos pensando que essa imagem é tenebrosa e nunca vai sair de sua mente. Ambos deitam lado a lado embaixo das cobertas. Aline, mãe de Elisa, diz o nome da filha e que pode explicar. Nossa protagonista diz que não precisa, com os olhos ainda fechados. Então ela se senta no sofá e avisa Lucas que já chegou, mas não pode falar agora. Do outro lado da tela, Lucas se pergunta o porquê. Ele pensa que pela calma na resposta pudesse ser alguém conhecido na casa dela. Será algum outro amigo que o querido não conhece? Será que é boa pessoa? Enquanto isso, um homem descabelado passa pela sala abotoando a camisa. Ele não sabe o que dizer, então diz tchau e vai embora. Que situação horrível! A mãe da nossa protagonista vem com uma camisola qualquer se explicando. Mas Elisa responde com uma pergunta, e questiona se Aline não devia estar trabalhando. Ela diz que é seu dia de folga e Elisa fala como não se conforma que sua mãe está nesse trabalho há meses e sua própria filha não sabia que havia dias de folga. A mãe começa a chorar pedindo desculpas e que ela está arrependida, mas que Carlos era um bom homem, era bem-sucedido e gostava dela. Bem-sucedido, é claro que sua mãe devia estar se aproveitando dele. Ao menos nossa protagonista não se sente tão culpada por se distrair, e agora poderia usar isso como álibi para possíveis reclamações por parte da mãe. Era por isso que sua mãe não estava pegando no seu pé nas últimas semanas. Então Elisa não podia deixar isso acabar e que por isso disse que era a favor do relacionamento. Lucas fica estranhando a demora da amiga até que começa a estranhar sua ansiedade e pensar que isso era desproporcional a uma amizade e ela era livre. Mas uma notificação de Elisa aparece fazendo que está tudo bem. O querido suspira aliviado, mas pensa que Al pode ser invasivo, então perguntou disfarçando se a paladina havia recebido uma nova missão. Elisa ri e pergunta se usar uma frigideira em um ataque furtivo conta. Então Lucas começa a ficar preocupado pensando o que ela queria dizer com isso e pergunta como assim para sua amiga. Nossa protagonista explica que quando chegou em casa escutou um barulho e concluiu que eram bandidos e que quando ouviu os gritos da mãe decidiu pegar uma frigideira para defender. Elisa mandou essa mensagem e continua digitando, mas essa mensagem deixou o coração de Lucas apertado. Que coragem cega era aquela? Ela pode ter sido pega refém ou pior.
Então recebe a continuação em que dizia que era apenas sua mãe na cama com um cara e depois elas conversaram. Antes que o amigo pudesse responder, ela diz que apesar da visão dos internos é bom, pois assim pode usar isso para conseguir mais paz. Elisa esperava uma risada, mas o que aconteceu a deixou em choque. Lucas brigava com ela dizendo que ir com uma frigideira reagir contra um bandido poderia ter custado sua vida e que ela não podia se arriscar assim. Nossa protagonista, apesar de assustada, acha fofo a mensagem do querido e diz que isso é fofo. Lucas cora, mas diz que não é para ser fofo, é para ela escutar e prometer para ele que nunca irá agir contra bandidos ou sequestradores. Elisa pergunta se ele quer mesmo que ela prometa e o jovem responde que sim. Então nossa protagonista promete, mas diz que isso é improvável de acontecer. Lucas afirma ainda que ela tem corrido riscos demais nos últimos tempos e isso tá testando o coração dele. Ah, testando seu coração é? Pergunta Elisa e completa dizendo que ele tá novo demais para infartar e por alguém que nunca viu. Lucas diz que isso é mero detalhe e eles podem fazer uma chamada de vídeo. Mas nossa protagonista diz que prefere manter o mistério até o aniversário da amiga, que é dali a um mês, e não é para eles se verem antes, não importa o que aconteça. Depois que se acalmou, o querido disse que na semana que vem iria ter um curso de extensão para desenvolvedores de games e ele iria participar. Elisa fica animada pelo amigo que está cada vez mais próximo de realizar seu sonho. Lucas diz que ele devia ir para a cidade de Elisa, isso sim, para ver se ela se mantém viva para continuar torcendo por ele. Mas nossa protagonista afirma que vai cuidar disso e que se ele voltar ele tá morto, é para ir e não olhar pro que ficou, que em 7 dias nada vai mudar. Ele continua dizendo que é nos Estados Unidos e apesar de tudo ele está animado para conhecer desenvolvedores famosos. Elisa então pede uma lembrancinha de lá que ele deve entregar no aniversário da prima dele. Eles continuam a conversa animados pelo progresso de Lucas e ele pergunta como está o trabalho dela. Nossa protagonista responde que continuam mesmo até agora, mas que dali a pouco mais de um mês irão chegar os novos advogados e prometem revolucionar o jurídico de toda a cidade. Lucas pensa que ela devia se arriscar mais e dar passos em direção a seu sonho, mas não diz nada. O tempo passa rápido, engolidos pela rotina. Elisa está sobrecarregada pela você chefa vingativa. E Lucas corria para entregar os apps, pois não poderia trabalhar nos dias fora. No aeroporto, Lucas manda foto da passagem e da mala. Pode parecer bobo, mas a foto assusta Elisa, que percebe que isso torna a amizade deles mais real. A conversa é maravilhosa, mas às vezes ela se esquece que ele é tão real, parece um amigo imaginário num geral. O querido diz que era a primeira vez voando de avião e estava empolgado. Elisa diz para ele dizer como foi quando aterrissar e o amigo diz que vai mandar foto do céu e ver se parece com as imagens de internet. É uma sexta-feira e nossa protagonista fica chateada de que nesse fim de semana eles não poderão conversar muito. Bem nesse em que sua mãe não teria moral de perturbar ela. Mas ainda era de manhã e ela se arruma para trabalhar, pois nesse dia os advogados da sede que seriam transferidos para lá iriam fazer uma visita. Chegando no trabalho, está frustrada por pensar nos próximos dias. Letícia iria fazer o tour pelo escritório, que não era tão grande e provavelmente passaria por reformas os próximos dias. Mas tudo isso precisaria do alvará dos novos chefes dali. O dia ao menos contaria com lanchinhos e petiscos, apesar de que não teriam horário de almoço, mas isso não afetava Elisa, pois de qualquer forma ela não conseguiria falar com Lucas nesse horário. Porém isso queria dizer que no sábado fariam hora extra para colocar o trabalho em dia. Contra o estagiário empolgado, pois ouviu falar que seria transferida para ali uma estagiária muito bonita. No que Elisa diz que ele deveria ser profissional e não namorar alguém do trabalho. Um barulho de salto se aproximava enquanto o estagiário dizia que ela não era a única que merecia um crush. Nisso Letícia já estava próxima escutando e antes que nossa protagonista dissesse que não era isso, a loira dizia que a postura deles deveria ser mais profissional e que tinha muita coisa para arrumar, pois eles estariam ali daqui 1 hora. Quando chegam são 3 deles, uma jovem negra, um homem meia-idade musculoso e um jovem magricelo. Atrás estavam os seus respectivos estagiários, da advogada estava uma jovem ruiva tímida de óculos. Atrás do bombadão estava um jovem padrão. E atrás do magricelo uma jovem confiante que parecia mais advogada do que seu chefe.
Eles foram muito cordiais ao cumprimentar todos dali e logo se apresentam. A mulher negra diz que seu nome é Jéssica, e sua estagiária se chama Clara. O homem musculoso se apresenta como Pedro e seu estagiário se chama Henrique. O jovem nada confiante diz que seu nome é Mateus e sua estagiária é Ana. Letícia guia todos pelo escritório deixando Elisa e o seu estagiário que pergunta por que não o apresentou para os futuros chefes. E a verdade é que nossa protagonista não era advogada e não se sentia com moral o suficiente para isso. O segundo motivo é que nunca sabia se o nome dele era João ou Jonas, mas era tarde demais para perguntar. Enquanto seguia as ordens de sua pseudo-chefe de colocar os aperitivos no aparador. Seu chefe, que estava quieto até então, desabafa com sua funcionária mais antiga dizendo que dali um mês seria demitido aparentemente porque teve reclamações de Letícia. Isso deixa Elisa possessa, não era só uma coisa pessoal com ela, a pseudo-chefe eliminou um cargo acima dela pelo seu bel prazer mesmo sendo um homem bom e justo. Por um instante Elisa se pergunta se quer mesmo ficar nessa situação e se lembra que Lucas está voando atrás de seus sonhos e ela devia fazer o mesmo. Quando chega a hora do lanche, Elisa usa de todo o seu carisma para dizer como o escritório mudou a vida dela e a ensinou muito. Vendo que sua rival estava sendo o centro das atenções, Letícia tenta atrair os olhares dos sócios, mas é ignorada. Nossa protagonista não só queria ser uma boa advogada, como sempre teve o dom da persuasão, sempre soube defender seu lado no tribunal da vida. Isso faz com que ela ganhe a simpatia dos sócios por ser tão eloquente e explicar tão bem a situação do escritório que no fim das contas era bom. Eles perguntam se ela tem faculdade e a jovem diz que está no último ano e com ótimas notas até então e TCC encaminhado. Eles conversam sobre o tema do TCC de Elisa, que é alienação parental, e sobre direito da família, que é o foco da nossa protagonista. A esse ponto Letícia já fora totalmente esquecida, ela estava de escanteio junto com o estagiário que sorria porque não pode ver alguém bonita. Os sócios perguntam qual é o cargo de Elisa, que responde ser auxiliar jurídico, e eles dizem que ela tem potencial para ser muito mais. No fim da tarde seu chefe vem até ela dizendo que foi admitido novamente e deve tudo a ela. Elisa se sente bem sabendo que no fim das contas tudo acabou de forma justa, mas faltava uma coisa ainda. E quando a turma do escritório limpava tudo após a saída dos sócios, Elisa foi até Letícia, que a recebeu com um olhar de deboche. Nossa protagonista disse já chega para todo esse circo de trazer vida pessoal para o escritório e se algo acontecer novamente ela vai reportar a sede. Quando está saindo do escritório olha para seu celular e vê a notificação que faz Elisa relaxar e soltar um sorriso leve no meio do furacão. Lucas diz que chegou bem e que naquele dia iria ser o primeiro dia de conferência dali a 1 hora e perguntou como ela estava. Nossa protagonista diz que ele está no exterior e que ele que devia dizer como está lá. Nosso querido diz que nada novo, só o cenário é diferente e ele tá esperando o táxi para ir para o hotel, mas pergunta de novo como foi a visita dos sócios. Elisa diz que ele não vai acreditar, mas modesta parte ela arrasou. Contou que conversou com os sócios e mostrando seu conhecimento percebeu que eles ficaram impressionados. Nossa protagonista diz que isso deu uma esperança e confiança que quando ela se formar e conseguir a licença para advogar vai poder ir para a sede. Lucas fica super feliz por ela e diz que está orgulhoso da coragem e que sabia que ela era capaz. Elisa diz ainda que teve mais, que ameaçou Letícia dizendo que se ela misturasse pessoal com profissional nossa protagonista iria reportar a sede. Uau! Lucas diz que está em choque e que foi só ele viajar que aconteceu tudo isso. Nossa protagonista diz que isso foi um impulso, já que ele estava voando atrás de seus sonhos e ela vendo seu chefe ser demitido injustamente e que no fim ele foi admitido novamente. Lucas diz que está no táxi e vai ter que sair, mas que no hotel quer saber mais. Quando Lucas chega no hotel vê que Elisa disse que iria se arrumar e chegar na faculdade mais cedo pois iria usar a biblioteca pois estava empolgada. Lucas não contém um sorriso e sente o peito encher de orgulho da sua amiga. Mas infelizmente eles não puderam conversar muito pois os horários não batiam. Mas Elisa mandou quando saiu de casa, quando chegou na faculdade. Nesta sexta-feira Marcos não foi e Elisa se perguntou se haveria outra vítima naquele dia e sentiu arrepios. Quando acabou a aula estava querendo chegar em casa para poder falar um pouco com Lucas mesmo que fossem poucas palavras pelo compromisso dele.
Então ela avisou quando saiu da faculdade, mas a mensagem de que nossa protagonista estava em casa não chegou para Lucas. O policial checa o celular da vítima e vê que os contatos favoritos é May, Camila e Lucas. Após a mãe não atender a ligação, Camila atende e ao ouvir que sua amiga sofreu um acidente se troca e vai com Vitor ao hospital que informaram. Ela decide não falar para Lucas para ele não passar sua viagem com a cabeça em outro lugar. Elisa estava voltando da faculdade quando um carro sobe na calçada e atropela ela. Os funcionários de um mercadinho ouvem e quando veem Elisa caída no chão ligam para a polícia e para a ambulância. Quando a polícia chega percebe que o motorista estava embriagado e não sofreu dano algum. Dentro da ambulância as enfermeiras fazem os primeiros socorros e veem que a situação está feia e conseguem já ver que a perna está quebrada. No hospital eles levam ela para dentro e mandam Camila esperar do lado de fora que assim que tiverem mais notícias irão passar para ela. A amiga morena fica andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. O telefone dela toca e é a mãe da nossa protagonista falando que ouviu falar de um acidente e a Elisa não estava atendendo o celular. Camila explica para Aline que Elisa sofreu o mesmo acidente e está no hospital sendo atendida. A mãe da nossa protagonista surta perguntando o que aconteceu, a amiga responde que não sabe exatamente, mas que foi um bêbado que subiu na calçada. Aline diz que está indo para o hospital. Ainda sem conseguir de sentar, Camila estava esperando angustiada quando dessa vez quem liga é Lucas. Como assim ele ligava numa hora dessas? Estão tão ligados que um sente a dor do outro? Quando sua prima atende, Lucas pergunta se está tudo bem com a Elisa, pois ela não mandou mensagem dizendo que chegou em casa. Camila devolve com a pergunta se eles eram tão grudados que falavam até isso. Lucas fica bravo por ela o enrolar para responder. Mas a amiga da nossa protagonista diz que Elisa sofreu um acidente, foi atropelada por um bêbado que subiu na calçada e está bem, mas parece que quebrou a perna. Lucas fica em choque, ele não acredita nisso, ele fica angustiado pensando que queria estar com ela e a proteger de tudo que tentar ferir ela. Mas o amigo preocupado pergunta para Camila como a mãe da nossa protagonista reagiu. Sua prima responde que ela ficou muito preocupada por telefone e que está indo no hospital. Lucas diz que ele vai voltar para ficar com sua amiga e não permitir que aquela narcisista louca aproveite a fragilidade da filha para ferir mais. Camila grita para ele parar de ser idiota, não tem nada que ele possa fazer, ela é a mãe e tem livre acesso e quando amigos é mais difícil a visita. Além do mais, ele está no exterior e eles sabem que a amiga em comum iria ficar brava de ele abrir mão dessa oportunidade. Lucas se lembra de que ela disse que o querido não poderia voltar por nada. Mas ela também havia dito que em 7 dias nada ia mudar, mas em um dia ela estava internada e vulnerável à sua mãe. De repente Aline chega no hospital e dá para perceber logo, pois ela entra chorando e gritando como em uma novela dramática. Ela chora e se lamenta para um enfermeiro dizendo que ela já sofre muito e agora sua filha também estava internada. A mãe da protagonista se lamenta aos berros que não vai aguentar tanto sofrimento, que precisa ver a filha, porque ela está sofrendo. Camila fica impressionada com a capacidade da mãe de Elisa centralizar tudo nela e não pensar verdadeiramente no estado da filha. Lucas pergunta que gritaria é aquela e Camila diz que tem que desligar e manda ele ficar onde está, pois não pode fazer nada. Ele queria estar junto da amiga e confortar ela. O pior de tudo era não poder falar com ela e dizer que tudo iria ficar bem, que ela era uma paladina muito forte e defender ela das acusações que sua mãe faria. Camila vai embora pois o trabalho não perdoa e precisava estar no escritório pela manhã. A mãe de Elisa diz que vai para casa tomar banho e trocar de roupa, mas só volta no dia seguinte umas 9 da manhã. Já Lucas passou a noite acordado pensando no que ele poderia fazer para estar perto de nossa protagonista mesmo estando tão longe. Elisa desperta com muita dor pela manhã, ela havia desmaiado pelo trauma e depois eles deram anestesia que emendou com o sono dela. Mas agora nossa protagonista viu sua perna engessada e ela pergunta para a enfermeira o que aconteceu, pois em sua mente só há imagens confusas.
A enfermeira se apresenta como Fernanda e que ela foi atropelada e acabou quebrando a perna além das feridas superficiais, mas que está tudo bem e já está no quarto comum. Elisa será monitorada mais um pouco para terem certeza que não houve outro trauma e que está tudo bem para ela voltar para casa. O trabalho, a faculdade, ela iria ficar longe de tudo e muito próxima de sua mãe, o que a fazia se sentir mal. Disseram que ela irá levar pelo menos 6 semanas para se recuperar e ali ela ficaria poucos dias. Nossa protagonista queria conversar com Lucas e explicar por que havia sumido, também queria estar próxima dele. Sem contato com ele parecia um barco à deriva. Afinal era conversando com ele que ela se sentia confortável. De repente ela se lembra do caso de sua mãe e que ao menos ainda tem uma carta na manga, ela não ia deixar sua mãe a magoar dessa vez. Então a dita cuja chega fazendo aquele escarcéu e nossa protagonista diz que está bem, está sendo medicada para a dor e não corre perigo algum. Mas a mãe passa mais de horas se lamentando e pagando de boa mãe apesar de focar todo o sofrimento em si mesma. Elisa está tonta de tanto ouvir a mãe exaltada e diz para a progenitora que quer descansar por causa da dor e ver se vai precisar de mais remédio. Então graças a Deus a mãe vai embora e ela fica em paz. Próximo da hora do almoço a enfermeira diz que tem um presente para ela que gela pensando que é a mãe de novo. Mas dessa vez a enfermeira volta com uma cesta contendo alguns chocolates, uma almofada escrito "Hora do descanso longo" e um minigame. Nem precisava dizer de quem era, mas como ele poderia ter feito isso? Era o melhor presente que poderia receber, ela se sentiu muito amada porque sabe que um presente desses foi pensado com muito carinho e ele faz isso de longe. Antes que a enfermeira saia, nossa protagonista pergunta de seus itens pessoais e recebe a resposta de que sua mãe levou embora. Ótimo! Agora não sabia se torcia para sua mãe ficar longe, ou vir mais vezes para pedir o celular e ela trazer. Mas mesmo que quisesse a mãe ali, Aline havia dito a Elisa que estava tendo muito trabalho sozinha e só iria na terça que seria o dia de folga. E assim ela teria que ficar 4 dias se sentindo sozinha e à deriva. Em outro continente Lucas absorvia o aprendizado mas não conseguia se empolgar com nada, estava ali apenas estudando. O querido só conseguia pensar em Elisa sozinha e vivia perguntando para Camila como sua amiga estava. Camila já havia dito a ele que ela estava sem celular pois estava com Aline. Camila ia em todos os horários de visita ver a amiga e levar doces e maquiagem. Pois dizia que nossa protagonista se sentiria melhor produzida e até tirou uma foto de Elisa. Elisa também recebeu a visita de seu chefe com uma cesta de toda a empresa e algo chamou a atenção de nossa protagonista. Letícia foi a primeira a assinar o cartão. O que será que aquilo queria dizer? Se perguntou Elisa. Os dias eram monótonos e a comida sem graça. Mas Elisa tinha um travesseiro mais confortável que o do hospital, mas talvez fosse psicológico e era apenas afeição ao presente. E o que a distraía de seu estado judiado era o minigame que a fazia se entreter e também sentir que aquilo veio de um amigo tão querido. Em outro país o querido só conseguia pensar que por pouco ele nunca conheceu Elisa pessoalmente. Mas que mesmo só tendo conversado por mensagem sabia que não queria viver mais sem a presença dela, ela fazia parte de quem ele estava se tornando. Isso faz o nosso protagonista perceber que não era só filia. O médico deu alta para nossa querida na terça, o que foi super conveniente para sua mãe. Elisa temia como seria o dia, mas surpreendentemente a mãe foi dócil e atenciosa. Elas foram até sua casa de táxi e Aline ajudou nossa protagonista em tudo e disse que ela devia deitar e relaxar. E aí ver o celular na escrivaninha ao lado da cama, a primeira coisa foi mandar mensagem para Lucas. O querido nem visualizou e ligou para ela. Ele não queria mais ficar só na mensagem, queria conhecer mais de Elisa e isso incluía sua voz, risada e maneirismos. Lucas ficou indignado que a poderia ter perdido e ter conhecido tão pouco. A ligação pegou Elisa de surpresa e ela estava com medo de atender, nunca se falaram assim. Mas estava com saudade de seu bardo e usando de toda a sua coragem ela atende dizendo oi. O amigo do outro lado imaginava que sua voz seria doce, mas é ainda mais suave do que imaginou. Lucas pergunta como ela está. E a voz forte de seu amigo deixa Elisa desconcertada.
Ela diz que seu corpo dói como se tivesse sido atropelada, dando uma risadinha. O querido sorri com a leveza de sua amiga e percebe o quando seu riso é discreto e gostoso de ouvir, mas diz que é sério e se eles deram remédio suficiente para a dor. Ela diz que sim, percebendo o quanto seu amigo estava preocupado em sua voz, mas conta que fica um incômodo geral insistente. Lucas pergunta se ela recebeu o presente. Nossa protagonista diz que sim e que amou, afirmando que irá usar muito enquanto estiver com a perna imobilizada. E nossa protagonista pergunta ainda como ele conseguiu mandar os presentes e o querido diz que perturbou a dona de uma loja de personalizados de sua cidade que montou a cesta para ele. Elisa agradece o carinho dizendo que não esperava ser mimada assim. Mas Lucas diz que queria fazer mais e estar do lado dela para garantir que ela ficasse bem e que ninguém a perturbaria. O melhor amigo diz que se alguém a perturbar ele incomoda algum amigo para ir aí ajudar. A amiga podia sentir a determinação em sua voz mais grave do que antes. Nossa protagonista diz que não será necessário, afinal sua mãe estava subitamente cuidadosa. Lucas diz que isso é ótimo e com a voz para dentro de que ela ainda merece muito mais. Elisa fica tímida e quieta sem saber o que dizer. Nossa protagonista não sabia que seu amigo a estimava tanto assim, então ela se sente muito amada. O querido, vendo o silêncio, acha que acabou forçando a barra e tenta dizer que o bardo se empolga ao falar. E então Elisa responde que a paladina só vive armada e por isso não esperava, mas diz que isso a fez se sentir importante. Você é, responde Lucas, cada vez menos se contendo nas palavras. Ele sabia que os sentimentos por ela estavam confusos. Mas como poderia nascer tamanho sentimento apenas por mensagem? E quando se vissem, será que perderia o brilho e não seriam mais as mesmas pessoas? Será que eles imaginaram uma coisa e pessoalmente será outra? Será que vão se estranhar e nunca mais conversar? Essas perguntas seriam respondidas no esperado dia do encontro. No meio da conversa, Elisa diz que não estará mais com gesso, mas estará com a bota no dia do aniversário de Camila. Lucas diz que não tem pressa para andar, então não influencia em nada. Nossa protagonista então ri e diz que vai estar xoxa, manca e capenga. Literalmente. Já o querido responde que pode até estar manca, mas xoxa e capenga nem se ela tentar muito. A para vai, diz Elisa, você vai querer curtir, dançar, andar para um lado e para o outro, não vou ser uma âncora para você. Lucas ri e diz que então ela não o conhece direito porque ele não é sociável assim, que ali na conferência não havia falado com ninguém pois é introvertido. Completa ainda dizendo que ele só vai pela comida chique que vai ter e para conhecer sua amiga pessoalmente. Elisa agradece por ser ligação, já que está vermelha como um pimentão de vergonha. Ela se pergunta se está se apaixonando por ele ou é só um delírio. A mãe de Elisa traz umas frutas para a filha que desliga a ligação, foi a deixa perfeita pois ela estava morrendo de vergonha dele. A mãe pergunta se ela está bem e Elisa diz que sim e devolve a pergunta. Aline diz que uma tia lhe deu uma bronca sobre o quanto estava sendo egoísta e ela está se policiando. Nossa protagonista então se lembra que apesar de seus defeitos ela ainda é sua mãe e quer seu bem. Após o jantar, Camila chega para visitar sua amiga. Ela pergunta como sua amiga está e Elisa responde que está bem apesar da dor insistente, mas a tendência é passar. Em um cochicho pergunta para nossa protagonista como está a megera. Elisa sorri e diz que na verdade está se sentindo muito amada e cuidada por todo mundo. Todo mundo inclui Lucas? Pergunta Camila cheia de malícia. Inclui, responde nossa protagonista dizendo que ele foi muito atencioso com o presente e na ligação também. Isso empolga ainda mais a amiga que pergunta qual presente foi. Elisa aponta para a almofada ao lado de seu travesseiro e o minigame em sua cabeceira diz ainda que o chocolate já foi. Camila expressa o quão orgulhosa está do primo e pergunta sobre a ligação. Nossa protagonista conta que ao mandar mensagem ele ligou e ela atendeu, só isso. A amiga começa a ter um ciricutico a dizer que se antes as mensagens eram namoro, ligação era noivado. E ainda mais que em sua festa de aniversário seria o casamento deles. Elisa olha para baixo pensativa se devia ou não falar seus pensamentos para a amiga. Mas só com esse gesto Camila entendeu que alguma coisa estava nascendo ali. E diz para nossa protagonista que até agora só foi provocação e ela não esperava que fosse vingar. Elisa disse que não sabe o que está sentindo,
e que pode ser apenas uma grande amizade, e também um amor platônico. Mas que quando ela está conversando com ele é como se houvesse um mundo particular em que estivessem só os dois. Que falar com Lucas era o ponto alto de seu dia e essa amizade fazia dela alguém mais corajosa. Mudando totalmente sua forma de agir, Camila pega as mãos da amiga e diz que é exatamente assim que se sente com seu namorado Vitor. A amiga afirmou que mesmo Lucas sendo seu primo e uma das pessoas mais honestas que conheceu, nossa protagonista devia ir devagar e ter certeza do que sente antes de decidir qualquer coisa. Durante aquele dia Elisa se sentiu amada como nunca antes. Mimada e recebendo a atenção de sua mãe, amiga e, o que Lucas era? Não importa, recebendo a atenção dele também. Depois desse dia sua mãe voltou a trabalhar e ficar mais carrancuda, Camila sumiu por conta da faculdade pública. Mas Lucas estava lá ligando todos os dias de madrugada, que era quando acabava as palestras do dia. Ele contava histórias de como um palestrante ficou desconcertado com uma pergunta ou algum desentendimento na mesa de petiscos. Falava também sobre como a comida ali era ruim. Elisa não tinha muito o que falar, mas a primeira coisa que Lucas perguntava quando nossa protagonista atendia a ligação era se ela estava bem e como estava a dor. Lucas passou seus 3 últimos dias mais tranquilo e aproveitando mais de sua viagem, porém seu ponto alto do dia era chegar no hotel e conversar por algumas horas com Elisa. Se certificar que ela estava bem e contar os causos da conferência. Algumas gringas ficaram intrigadas e deram em cima dele, mas nenhuma delas tinha graça perto da nossa protagonista. E a verdade é que ele mal podia esperar para conhecê-la pessoalmente na festa da prima daqui a 3 semanas. Ele percebeu com toda certeza que queria ficar ao lado dela em todos os momentos. E mais que isso, se apaixonou também pela voz doce de Elisa e sua foto mostrava uma beleza tão delicada que encantava o querido. No fim, os 7 dias passaram, mas ao contrário do que imaginavam, nada estava no mesmo lugar. E quando completou uma semana do acidente, o médico permitiu a troca do gesso pela bota ortopédica pelo conforto. E foi nesse dia que Camila convidou Elisa, sem a opção de negar, de ir na loja favorita dela escolher um vestido. Nossa protagonista diz que está impossibilitada de ficar batendo perna, mas a amiga continua dizendo que vão a uma loja só. Camila dirigiu até uma loja em que costumava comprar muito e antes de descer no carro Elisa diz que só vai comprar se gostar mesmo. A loja parecia mais viva do que o normal. Camila mergulhava nas araras com o entusiasmo de quem realmente se divertia fazendo aquilo, puxando vestido atrás de vestido, testando cores, texturas, comprimentos. Elisa ia atrás, mancando devagar por causa da bota, mas com um sorriso constante escapando, como se, por algumas horas, tivesse esquecido da perna e do cansaço. Camila girou segurando um vestido laranja vibrante e olhou por cima do ombro, fazendo pose exagerada. Elisa soltou uma risadinha abafada, tentando se equilibrar com a mão numa arara. Aquilo aí, comentou com a voz ainda embargada de riso, só serve se o tema for fruta tropical com excesso de autoestima. Camila riu junto, devolvendo o vestido com drama, como se tivesse sido ofendida em público. Continuaram andando, fazendo comentários sobre tudo, exagerando de propósito, testando roupas só pra rir depois. Por um instante, parecia que voltavam a ser adolescentes num provador, mesmo que a vida já tivesse deixado marcas demais. Até que Camila parou. Tinha encontrado um vestido preto, simples e bonito, com um corte nas costas que deixava a peça com cara de festa sem esforço nenhum. Esse não tenta chamar atenção, mas é impossível não olhar. Camila sorriu devagar, como se tivesse acabado de se encontrar no reflexo. Acho que é ele. Simples, bonito e pronto para tudo. Elisa só confirmou com um gesto curto, mas dava para ver que estava feliz pela amiga. Agora só falta você, foi o que Camila disse, do jeito que sempre dizia quando já tinha decidido que não ia deixar a amiga escapar. Elisa fingiu protestar, mas seus olhos já buscavam pelas araras. Passou por vestidos cheios de estampas, brilhos e cortes esquisitos até parar num azul. Elegante, discreto, firme. Camila chegou perto e olhou o vestido com um sorriso no canto da boca. Nossa, esse é muito você. Elisa não respondeu de cara, só segurou o vestido contra o corpo, pensativa. Tinha alguma coisa naquele tecido, naquele tom,
que acalmava, que dava coragem sem precisar dizer. Depois de experimentarem os vestidos, com risadas abafadas no provador e comentários meio bobos entre as cortinas, seguiram até o caixa. As duas entraram, e o barulho da porta fechando abafou o som do mundo por um segundo. Camila ligou o carro com aquele estalo familiar, o ar fresco saindo pelas saídas de ventilação e trazendo um cheiro leve de morango do aromatizante pendurado no retrovisor. Elisa se ajeitou no banco com cuidado, esticando a perna com a bota, e encostou a cabeça de leve no vidro. Camila virou a chave no rádio, e uma música lenta começou a tocar, daquelas que a gente não lembra o nome, mas canta o refrão como se fosse parte da vida. No caminho de volta, não falaram muito. Só deixaram a música preencher os espaços. Camila com um sorrisinho ainda preso no rosto, imaginando a festa. E Elisa com o olhar longe, o vestido azul no colo, e a cabeça talvez já no sábado, ou em alguém que ela ainda nem tinha visto de verdade, mas que morava num cantinho suave da memória. E assim foram indo, estrada fora, com o porta-malas carregando sacolas e o carro levando muito mais do que só roupas novas. Já passava das 9 quando Elisa se acomodou na cama, a perna esticada e coberta por uma manta fina. A luz do abajur desenhava sombras suaves nas paredes do quarto. Ela tinha tomado banho, soltado o cabelo e, por fim, pego o celular. A conversa com Lucas era o último ritual antes de fechar os olhos. A tela acendeu com o nome dele no topo. Ela sorriu antes mesmo de abrir. Ele tinha mandado só uma palavra. Elisa não respondeu de imediato. Abriu a conversa, releu a última troca entre eles, ainda daquela manhã, e depois começou a digitar. Ela contou sobre a tarde com Camila. Preferiu dizer que se sentiu puxada para dentro de um mundo que às vezes parecia não lhe pertencer. Falou de uma loja com espelhos grandes demais e uma amiga sorridente segurando cabides como se fossem bandeiras de um desfile. A imagem a fez sorrir. Ela podia quase ouvir Camila dizendo "confia em mim", com aquele brilho nos olhos que não aceitava negação. Ela contou também sobre Camila, que escolheu um vestido preto e dançou descalça no meio da loja enquanto esperavam o cartão passar. Falou do brilho nos olhos da amiga, do modo como ela parecia inteira ali, feliz por ver Elisa tentando. Lucas comentou que gostava disso nelas, a leveza de uma e a profundidade da outra, e como as duas juntas criavam um tipo raro de silêncio confortável. A conversa deslizou para outras coisas. Um vídeo que Lucas viu na conferência e achou que ela ia gostar. Uma lembrança da infância dele com uma prima que também o arrastava por lugares estranhos e o fazia rir sem querer. E então, devagar, a conversa foi diminuindo o ritmo. Elisa escreveu por fim que estava cansada, mas era aquele cansaço bom, que vem depois de um dia cheio de movimento por dentro. E que mesmo com a perna machucada, ela não se sentia parada. Lucas respondeu só com uma imagem, uma pequena vela acesa sobre um fundo escuro. E depois, com poucas palavras, desejou um descanso leve, sem pontos finais, sem despedidas definitivas. Ela deixou o celular ao lado e fechou os olhos devagar, com o peito mais calmo. E como acontecia nas noites boas, sentiu que mesmo em silêncio, continuava sendo vista. Já era o dia do aniversário, a luz do fim da manhã entrava oblíqua pela janela do quarto de Lucas, tocando a borda da cama e o tampo da comoda com uma delicadeza que não combinava com a agitação que ele sentia por dentro. A embalagem do perfume para Camila já estava sobre o criado mudo, mas a correntinha para Elisa era com o que ele se importava, ainda estava ali, como se fosse frágil demais para qualquer movimento brusco. Não era um presente para ser entregue de forma grandiosa. Era quase um segredo. Uma lembrança silenciosa de tudo o que tinham vivido por mensagens, das conversas de fim de noite, das brincadeiras que escondiam ternura, dos desabafos atravessados por reticências. Colocou os 2 presentes dentro da mochila com cuidado e soltou o ar preso no peito. Era só uma ida até a cidade vizinha. Um aniversário simples com pessoas que ele já conhecia. Mas o que inquietava não era a festa. Era ela. Pegou a estrada minutos depois, o carro deslizando pelas curvas familiares com o rádio ligado em volume baixo. As paisagens passavam do lado de fora, mas os olhos dele estavam mais para dentro do que adiante.
Por mais que tivesse tentado afastar os pensamentos, eles vinham em ondas. Elisa. O rosto que só conhecia por fotos. A voz que nunca tinha escutado ao vivo. As pausas que nos textos eram suaves, mas que ao vivo talvez se transformassem em silêncios desconfortáveis. E se ela fosse diferente? E se ele fosse? Imaginava o momento do encontro como quem ensaia uma cena várias vezes, ajustando o tom, o gesto, o sorriso. Queria parecer natural, mas não tinha certeza se conseguiria. Com ela, por mensagem, tudo fluía com uma facilidade quase absurda. Como se conhecessem há anos, mesmo sem nunca terem se cruzado na rua, dividido um café ou sentado lado a lado num sofá qualquer. Mas agora tudo era real. De repente, ela não era mais uma tela a metros de distância. Estaria ali, inteira. Com seus silêncios, seus sorrisos contidos. Na curva final antes da entrada da cidade, afrouxou os ombros e respirou fundo. No banco ao lado, os dois presentes aguardavam. E ele ali, entre o medo de quebrar o encanto e a esperança de que o encantamento fosse ainda maior do que tinham conseguido construir com palavras. O vestido já estava pendurado no cabide desde a noite anterior. Elisa ficava apenas olhando de longe, sentada à beira da cama, mexendo nos dedos como se procurasse algo neles, talvez coragem. Elisa se observava no espelho, mas não como quem busca beleza. Era mais como quem se interroga. A moça do reflexo parecia mais nova e mais vulnerável do que se lembrava de ser. Tentava domar o cabelo, enquanto o estômago dava sinais de que não havia espaço para comida desde o almoço. Medo de que a Elisa que Lucas conhecia por mensagens fosse diferente demais da que ele veria. Que sua voz soasse mais aguda, que suas risadas não viessem com a mesma graça das figurinhas trocadas de madrugada. Que seus silêncios fossem interpretados como desinteresse, e não como aquele velho hábito de pensar demais antes de falar. E se ele também fosse outro? E se as palavras dele, que pareciam sempre certas no tom e no tempo, não se encaixassem mais ao vivo? E se o carinho que ela sentia, mesmo sem entender exatamente o que era, só existisse naquele mundo escrito, onde ela se sentia segura? Estava bonita, talvez até mais do que gostaria. Não queria parecer que estava tentando demais. Antes de sair, pegou o celular, hesitou por um segundo e o virou. Nada novo. Nenhuma mensagem dele. Só o próprio reflexo, distorcido na tela escura. O céu já era um pano escuro salpicado de estrelas quando Camila encostou o carro em frente à casa de Elisa. As luzes dos postes acesas, a rua mais silenciosa do que de costume. Camila nem precisou buzinar. Elisa já a esperava atrás da cortina, o coração num compasso acelerado que não combinava com o tom tranquilo da noite. O vestido azul marinho abraçava sua silhueta com delicadeza, gola alta, sem mangas, o tecido firme deixando claro que ela queria parecer segura, mesmo que por dentro não estivesse. A bota ortopédica, por mais discreta que fosse, pesava mais na alma do que no corpo. Ela respirou fundo antes de abrir o portão. No caminho, Camila falava das bexigas que ainda precisava encher, dos brigadeiros que Vitor ia trazer, das mesas que talvez não fossem suficientes. Elisa respondia com um burro aqui e ali, mas os olhos iam para a janela, onde os postes passavam devagar. O salão ficava a 10 minutos dali, tempo suficiente para imaginar 1000 vezes como seria vê-lo pela primeira vez, o rosto por trás das mensagens, o sorriso que ela conhecia só pelas palavras. Ao chegarem, Camila destravou a porta de vidro e acendeu as luzes do salão. Havia caixas no chão, fitas espalhadas, sacolas com copos plásticos, doces e miniaturas de lembrança. Era o caos antes da mágica. Elisa se sentou devagar em uma das cadeiras ao lado da mesa principal. Camila começou a desembrulhar os enfeites com a energia de quem estava em casa. A amiga não dizia muito, mas deixava claro, no jeito de olhar, que tudo ficaria pronto a tempo. Enquanto Camila montava o painel, Elisa abriu a caixa com os copos transparentes e os rolos de adesivos com o nome da aniversariante em dourado. Um por um, ela colava e a cada copo pronto, mais perto da hora. Mais perto do encontro. O salão agora tinha mais luz. As bexigas começavam a ganhar vida no teto,
e a música ambiente preenchia os espaços ainda vazios. As mesas já estavam nos lugares, as luzes do salão começavam a refletir nos copinhos decorados. Camila andava de um lado para o outro com a energia típica de quem não se contenta em deixar nenhum detalhe para depois. Elisa, sentada próxima à parede, terminava de colar os últimos adesivos com o nome da aniversariante. Num tom quase casual, Camila comentou que talvez fosse melhor Elisa guardar um pouco da ansiedade para depois. Elisa fingiu não entender, mas o modo como passou a mão pelo vestido azul marinho, alisando uma dobra imaginária no tecido firme, entregava que tinha compreendido muito bem. Camila se encostou na mesa mais próxima e cruzou os braços, observando a amiga como quem contempla uma obra prestes a ser exposta. Disse, em tom despreocupado, que havia algo diferente naquela noite. Algo no jeito como Elisa ajeitava os cabelos, mesmo que jurasse que estavam presos do mesmo jeito de sempre. Algo no brilho dos olhos. No perfume discreto. Na leveza dos gestos. Elisa murmurou que era só um vestido e um pouco de base. Mas o rubor nas bochechas, mais acentuado do que qualquer maquiagem, contava outra história. Camila sorriu sem mostrar os dentes e comentou, olhando para o alto como quem pensa em voz alta, que talvez aquela fosse a prévia mais romântica de um primeiro encontro que ela já viu. Uma festa inteira como desculpa para que duas pessoas finalmente se olhassem de verdade. Elisa balançou a cabeça e tentou rir, mas os olhos traíam um certo nervosismo contido. As mãos começaram a colar os copos mais rápido, como se o movimento pudesse abafar o que a amiga dizia. O salão agora tinha mais luz. As bexigas começavam a ganhar vida no teto, e a música ambiente preenchia os espaços ainda vazios. Foi então que a porta se abriu. Sem som, sem aviso, apenas o leve render da dobradiça e o baque macio da brisa noturna. Elisa levantou os olhos devagar, como se já soubesse quem estava ali. Então os olhares dos dois se encontraram. Hi guys, se a história tá boa, curte, comenta e compartilha. Pode ter uma amiga que também vai curtir. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho, para não perder os próximos capítulos. Bye!